Estamos com mais um Leadercast, Gilberto Júnior, Fernanda estreando aqui, a Márcia Rocha trazendo muito conhecimento, não é isso, Gilberto? Pois é, a doutora Márcia Rocha, engenheira ambiental, nos dando a honra de estar aqui conversando com a gente aqui. Que prazer, né, doutora? Já já a gente vai sugar dessa sua sabedoria aí, muitas coisas na área ambiental principalmente. Muito obrigado, muito prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Fernandinha, estreando hoje, né, Fernanda? Pois é, recebendo as boas-vindas, né, de você, Gilberto. Uma inspiração, é uma pessoa que eu sempre tive vontade de trabalhar. Bem. E do Henrique, que conheci há pouco tempo, e também é um prazer estar juntos nesse projeto. Tudo bem, tá certo. E vamos lá com o conteúdo, né, trazendo diretamente do Goiás, muito conhecimento aqui para Floriano. E para quem está nos assistindo, né, Gilberto? Para quem está nos assistindo, até que a gente explique logo que o nosso podcast tem essa, hoje, característica um pouco mais temática, ligada ao meio ambiente, tendo em vista que nós estamos aproveitando a oportunidade da doutora Márcia Rocha, que é lá do Goiás, que está passando aqui pela cidade de Floriano, tratando de um assunto de extrema importância, que é justamente o fechamento dos aterros sanitários, não é isso, doutora? Explica para a gente. Primeiro de tudo, vamos a uma breve apresentação. Pois não. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco dessa discussão em relação à situação de destinação de resíduos a nível nacional e principalmente aqui em Floriano, né, que nós estamos avançando junto com o poder público em várias ações. Mas a minha formação é engenheira ambiental. Eu atuo aí na área de consultoria e principalmente na linha de frente com a gestão de resíduos há aproximadamente 15 anos. Eu tive a satisfação de poder iniciar a minha atuação profissional dentro da área pública, no qual foi a principal e a melhor escola que eu tive, porque ali eu passei a entender os limites profissionais e o quanto a gente deve buscar uma solução, porque as nossas ações, elas não refletem só no nosso dia a dia, mas de milhares de pessoas. E além disso, eu pude conhecer os bastidores da dificuldade. E muitas vezes, nós que estamos do lado de cá, julgamos a ineficiência, a não execução de ação, como se fosse algo proposital. Então a gente sabe que trabalhando dentro da área pública, existem várias limitações legais que nos impedem, às vezes até de agir de forma imediata com uma solução. Verdade. Então, assim, a gente tem dentro da área pública vários fatores que influenciam a não execução de uma ação. E essa oportunidade de aprender, de conhecer e de crescer profissionalmente dentro dessa área, despertou habilidades, despertou a busca por conhecimentos, no qual eu não só sou formada em engenharia ambiental, mas como eu sou formada em tecnólogo de gestão ambiental, tenho mais outras 5 especializações na área, e isso sempre na busca de ser solução, na busca de equacionar um problema com uma solução que seja ambientalmente viável, tecnicamente viável, economicamente viável. Porque hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, se foca muito na questão ambiental, mas sabemos que se falar do meio ambiente, mas não ligar isso a uma economia, a um desenvolvimento não só econômico, mas também social, a gente acaba não tendo um êxito na realização da ação. Então, profissionalmente... Foram quantos anos na área pública? Aproximadamente 10 anos atuando na área pública. Eu comecei como técnica de licenciamento ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, que é a 2ª maior cidade do estado de Goiás a nível de população. E quantos mil habitantes? 500 mil habitantes. Hoje já passa dos 700. Né? Na época que eu entrei na prefeitura... Na época que eu entrei na prefeitura foi em 2009... Então a gente tinha essa média, né, de habitantes, no qual eu fiquei durante de 2 a 3 anos como técnica de licenciamento ambiental, mas desde o início eu já comecei a ter contato com ações do Ministério Público e principalmente na área de resíduos. Então, assim, quando eu iniciei a minha faculdade, a minha segunda disciplina no primeiro semestre, com 17 anos, foi resíduos sólidos. E aí eu lembro que no dia que eu tive contato com essa disciplina, eu cheguei em casa e falei assim, pai, já sei aonde e o que eu vou ser profissionalmente. Eu vou atuar nessa área, na área de resíduos, na área de lixo. Meu pai falou assim, mas minha filha, você vai fazer tanta coisa para ir para a área do lixo? Eu falo, pai, é a profissão do futuro. Existe um cenário aí que as pessoas estão deixando passar despercebido, e na época já se falava muito da questão dos lixões e dos aterros controlados.
que hoje já não existe mais aterro controlado. Ou você tem aterro sanitário ou você tem lixão. Né? Então, dentro... É bom, doutor, você fazer a princípio essa distinção, né? Porque geralmente eu estou falando agora da visão geral que as pessoas têm. Na hora que fala, beleza, ó, aqui Floriano tem um lixão, Faça aí a distinção de... O aterro sanitário, ele é um local onde ele dispõe de todas as tecnologias de tratamento ambientalmente adequado. Então, qual que é o cenário do Brasil hoje, não só de Floriano? Nós temos aí mais de 3.000 lixões. Por quê? Porque se ter um aterro sanitário se custa muito caro. Então a gente sabe que a maioria dos aterros que hoje são credenciados e tem o carimbo de ser aterro são operados por empresas privadas, devido ao alto investimento, não só no processo de implantação, mas também no processo de operação. É necessário uma quantidade mínima, um tipo específico de equipamento, um tipo específico de estudo que precisa ser feito mensalmente, um acompanhamento, um monitoramento, que isso, quando você põe no papel, ele tem um alto custo para gestão. Por isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, ela trouxe a questão de se fazer o consórcio entre municípios pequenos, justamente para que você tenha um quantitativo mínimo de resíduo que dê sustentabilidade financeira para você alocar tais equipamentos e tal estrutura que venha contemplar a proteção ao meio ambiente, principalmente. Então, o aterro sanitário hoje é um local que detém de todas as técnicas de engenharia e equipamentos que visam a proteção do meio ambiente e a disposição adequada dos resíduos, com o tratamento principalmente do chorume, que é aquele líquido que é gerado durante o processo de decomposição. Lixão é um meio do qual nós temos não só em Floriano, mas em várias cidades, onde o lixo é jogado diretamente no solo e não tem nenhum tipo de técnica de controle, de monitoramento sobre aquele processo de degradação daquele resíduo. Pronto, então existe bastante essa diferença. O aterro sanitário é algo tecnicamente apropriado, né, para a proteção ambiental e para a destinação, né, do lixo, enquanto que o aterro o lixão é jogado ao Deus dará, que se poderia dizer. Né? Mas a gente também tem que entender que esse processo de disposição inadequada de resíduos, ele não é uma coisa de hoje, tá? A gente está falando aí de uma prática que veio desde antes de Cristo. E se começou a pensar no tratamento de resíduos por causa das doenças que começaram a aparecer. Só para vocês terem noção, antes a disposição dos resíduos na Grécia Antiga era feita diretamente na água. Aí começaram a observar que as pessoas estavam adoecendo, tiraram os resíduos da água. Aí começaram-se a aterrar os resíduos. Então a gente está falando de uma prática milenar. Né? Por isso que às vezes é tão difícil da gente mudar o processo de conscientização. Para vocês entenderem, hoje a maior parte dos cidadãos, eles desconhecem a responsabilidade deles com os resíduos. Eles acham que a disposição inadequada do resíduo, um lixão, é responsabilidade somente do gestor público. Não, porque não é só o gestor público que gera o resíduo. O gestor público é uma pessoa, né, que gera o resíduo, mas junto com ele os demais cidadãos também geram. E essa responsabilidade de destinar adequadamente, ela não existe, o cidadão desconhece. Só para vocês terem noção, a gente que acompanha a operação de coleta domiciliar, quando falta coleta um dia em um bairro, a gente vê inúmeras reclamações. Mas eu nunca vi um cidadão reclamando pela ausência de coleta seletiva. Por que será? Eu acredito que é por conta da cultura. Acho que tem que a parte daquela reeducação. Antes de... Como diferenciar o lixo, o plástico, o papel, metal, o papel... Eu até assumo uma responsabilidade como técnica da área, que eu não compartilho com aquela situação da orientação de separar o papel, o plástico, o metal, o verde, amarelo, porque eu, particularmente, quando eu chego em frente às 4 cores, eu me confundo. E olha que eu sou uma profissional que lida com isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele lê imagens. Então, todas as vezes que a nossa empresa ela vai implementar processo de educação, a gente adota 2 cores, no máximo 3. Certo. Entendeu? Então, por exemplo, aonde nós vamos orientar a implantação da segregação do material... Só repete aí, que informação é essa, Gilberto? Repete novamente. Nosso cérebro consegue... O nosso cérebro, ele memoriza imagem. Então, por exemplo, para uma pessoa, se ela pegar qualquer embalagem e ela vincular que aquele material reciclável, ele é verde,
Tudo que te for embalagem, você começa, ela vai colocar lá. Agora, no meu caso, por exemplo, eu vou usar a minha pessoa, né? Eu, por exemplo, eu sei qual que é a cor do metal, qual que é a cor do plástico e tal. Mas quando eu chego no local, de imediato, eu tenho que parar e dar aquele timing. E muitas vezes, na nossa dinâmica do dia a dia, a gente não permite isso. Verdade. Entendeu? Então, eu até costumo falar, para implementar um processo de educação, a gente tem que fazer que isso vire rotina. Hoje, no nosso país, a gente adota o método de educação, de conscientização, em eventos. No dia da árvore, no dia do meio ambiente, no dia da água. Isso não é educação, gente. Aí eles usam o termo educação ambiental. Tudo bem, a educação ambiental ela é um processo de educação. Então a gente tem que inserir diariamente a responsabilidade do cidadão, a participação do cidadão com o meio ambiente, a importância do meio ambiente. Mas eu falo na importância do meio ambiente, gente, sem romantizar. Porque a gente também não pode colocar o meio ambiente à frente de todas as ações, principalmente das necessidades humanas. E aí é onde a gente entra em um embate. E a gente acaba, ao invés de estar protegendo, conciliando, degradando. Porque você fica ali num cabo de força, o poder econômico muitas vezes ele se sobressai. E você tecnicamente que está ali para pensar numa solução e equacionar o problema, você não consegue, porque você coloca como prioridade máxima somente uma vertente. É verdade, realmente é bem pensado isso aí. Você falou da questão das cores, né? Eu acho que, por exemplo, e o Henrique até citou a questão da cultura, né? de cultura de cor. E é incrível quando você olha realmente aquelas disposições, aqueles dispositivos daquelas 4 cores, e aí a gente fica sem pensar. O vidro eu vou jogar onde mesmo? Né? Você confunde. Né? Não é como o semáforo, por exemplo. O semáforo está no vermelho, você já está tranquilo, você atento, sabe né? que vai parar, né? Tem que parar. O verde você pode seguir. Mas quando chega naqueles dispositivos de lixo, realmente... É porque são muitos. E uma coisa que as pessoas esquecem é que quando a gente vai estudar a neurociência e a PNL, essas programações para poder a gente lidar com pessoas, eu fico observando muito isso e trago para a área de engenharia. O que acontece? O nosso cérebro, ele é treinado para economizar energia para nos proteger. Ele é acomodado. Eu vou falar que ele não é preguiçoso, eu vou falar que ele é um ser altamente treinado e graças a Deus, porque é através dele... O mais trivial, né? É o mais trivial. Então o que acontece? Tudo aquilo que vai me exigir muito, o meu cérebro já bloqueia. Por que o semáforo, a gente já sabe que o vermelho para e o verde prossegue? A gente nem liga para o amarelo. Se você parar um dia para analisar como você não pensa no amarelo, você só pensa no vermelho e no verde, você vai entender que o seu cérebro ali está economizando energia. Porque você não para assim, opa, verde, vai ficar amarelo. Não. Você já sabe que o vermelho você para, o verde você vai. Você não pensa no amarelo. É o nosso cérebro economizando. Então, quando Mas a gente... qual a saída, no caso dos lixos? No caso dos qual a sua resíduos, ideia, no caso? é adotar as 2 cores. Porque o que acontece, duas cores. o que acontece no nosso país? Nós somos um país onde nós temos uma mão de obra vinculada à segregação do material. Primeiro ponto. Nós temos inúmeras pessoas que trabalham com a segregação de material. Segundo ponto. Nós não temos a coleta diferenciada igual nós temos em Turim, por exemplo, na Itália, onde você tem um dia para coleta do vidro, outro dia para coleta de papel, outro Que dia seria pra... bastante interessante, Entendeu? né? Mas Seria não o se, aplica, ideal. não se aplica à nossa realidade. Porque a na realidade é Itália, totalmente você diferente. não tem uma mão de obra social que sobrevive dessa demanda. Então, é importante a gente também salientar que toda ação que nós vamos fazer na área de resíduos, a gente tem que analisar os fatores que estão diretamente envolvidos. Que daí é o problema da gente não ter solução na parte de resíduos no nosso país. Porque nós sempre queremos copiar a receita de bolo de alguém. Cada município tem uma particularidade. A solução que nós trouxemos hoje para o município de Floriano não é o mesmo modelo que eu adoto em todos os outros municípios. As respostas que eu dei para o Ministério Público não são as mesmas respostas que estão sendo dadas para os municípios que a gente está prestando assessoria na mesma vertente. Por quê? Porque as características econômicas, ambientais e sociais de Floriano são diferentes. O perfil do gerador de resíduo, o perfil da população, o perfil e a eficiência técnica da equipe da prefeitura é diferente da outra equipe do outro município. Então não adianta eu chegar e implantar a coleta seletiva. Inclusive, é uma das pautas que sempre os promotores falam: quando que se vai implantar a coleta seletiva? Doutor, primeiro nós vamos avaliar
qual que é o potencial de material, e se é realmente necessário se investir em uma estrutura de caminhão, de equipe, para se coletar uma possível quantidade de material, no qual você não sabe se vai dar o equilíbrio com aquela despesa que você está tendo com o caminhão. É verdade. Então, por exemplo, para Floriano mesmo, nós chegamos num consenso que nesse primeiro momento, implantar coleta seletiva, antes de analisar o perfil da população, o perfil dos catadores, era fazer um investimento que não é necessário. Então a gente precisa dizer isso tecnicamente. E aí o que acontece na maioria das cidades? Se adotam modelos padrões e acabam não tendo a solução. Então, por exemplo, aqui em Floriano nós vamos adotar, para o cenário onde a gente tem a coleta de orgânico, que é possível, em grandes geradores, para se fazer o processo de compostagem, o contêiner marrom. Para os demais tipos de resíduos, aí eu vou voltar na história da Quiboa, né? O vidro de Quiboa, a gente coloca lá dentro do contêiner verde, pronto. O plástico da esponja lá dentro, o plástico do bombril lá dentro, o plástico do arroz lá dentro. Existe essa variação de resíduo de cidade para cidade, por exemplo. Tem cidade que Floriano pode ser que o maior resíduo seja o orgânico, outra cidade seja o descarte de papelão e plástico. Tem esse estudo? Tem. Assim? Olha, o resíduo, a gravinometria do resíduo, ela varia conforme o perfil da população. Entendeu? Bom. Pede para eles desligar meu alarme. Não, sem problema, Sem sem problema. Vamos continuar. Cada cidade, conforme o perfil da população, ela tem uma característica do resíduo. Uma das principais práticas minha é ir para o lixão e observar o caminhão descarregando. Ah, é? O meu pai às vezes me acompanha durante esses processos meio de você fala assim, meu filho, o que você fica observando? Eu falo assim, o que a população joga fora? Porque ali é onde eu visualizo se dá para fazer coleta seletiva ou não. Quando eu vim em Floriano em outubro, a primeira coisa que eu fiz foi avaliar a descarga de um caminhão. Foi ficar lá na área do lixão e observando o caminhão descarregando. Porque ali eu percebia qual que é a característica mais comum dos resíduos a serem descarregados. E dali, por incrível que pareça, eu já consigo fazer uma avaliação da viabilidade ou não de implantação de uma coleta seletiva de forma imediata ou não no município. Ou seja, você já concluiu que... Não, por causa das não, características. Aqui agora não, características. Né? É muito mais fácil a gente fazer um trabalho na escola para que a escola implante uma ação diária, né, de conscientização, não só na questão da segregação do material, né, do resíduo em casa, mas também na participação do aluno. Porque eu acredito que a ação diária, o exemplo diário é o que muda o hábito. E eu vejo isso em casa. Eu tenho 2 crianças em casa que não gostavam de ler. Mas a partir do momento que todos os dias eles me veem lendo, eles começam a ler naturalmente sem eu precisar brigar. E, inclusive, começam a adotar o perfil de livros que eu leio. Então, assim, eu tenho um sobrinho de 11 anos que já lê Tiago Nigro. Eu tenho de 7 anos que está lendo o mesmo livro e eu fico testando, né? Eu falo assim, o que você viu lá? Ah, eu vi sobre investimento. Então, você pega uma criança que leu 25 páginas de um livro e sabe já dizer o que é um investimento para uma criança de 7 anos, sendo que você não sentou com ele e sendo que você não ficou ali em cima cobrando ele, você vê o poder da ação. Então, se a gente trouxer esse mesmo exemplo para a parte de educação, para dentro das empresas também, que foi uma coisa que nós comentamos até ontem, né, Ig, em reunião, eu acredito que a gente vai começar a mudar, porque você deixa de falar de uma coisa que parece que é romântica, porque o discurso ambiental, o discurso sobre resíduo, aos olhos da população em geral, ele é um discurso romântico. Parece ser romântico. Romântico. As pessoas não têm a noção do quanto que uma pilha num lixão, ela pode impactar. Tá bom, ela não vai impactar a vida dela hoje, nem a do filho dela, mas a do neto, do bisneto já impacta. Como? A gente ainda não sabe, porque nem estudo se tem sobre isso. Entendeu? A evolução dos lixões, o impacto na geologia do solo de lixões, a gente não tem estudos aqui no Brasil. Quem sabe até, por exemplo, nós estamos vivendo num mundo meio complicado com esses El Ninos da vida, né? Com essas tempestades, o aquecimento global, bem né? bruscas, Ou seja, às vezes você não está consciente de que aquela ação lá no Rio Lixão, a pilha jogada fora,
sem a conveniência, né? A pilha, a bateria, aquilo ali pode estar causando aí. Hoje o Brasil ele tem os lixões como uma fonte de emissão de CO2, né? Pois é. Então que contribui para o aquecimento, né, global. Inclusive a COP que vai acontecer em Belém do Pará em 2025, a COP30, ela está focada em a gente mitigar ações relacionadas. A COP é o quê? É a Conferência Internacional da Questão do Clima. Inclusive está acontecendo uma agora, se eu não me engano, em Dubai, onde todas as lideranças internacionais estão discutindo ações para mitigar as emissões de gases, para diminuir o efeito do... Deve gerar um comprometimento de países ali. Tem um acordo sim, né? Mas a questão que eu até... Também não romantismo. Também. Porque o que acontece? Se discute muito nessas conferências essas ações, mas quando se retorna para casa não faz o dever de casa. O dever de casa. Eu até hoje, em audiência, eu falei para o promotor que, como consultora, eu jamais vou orientar um cliente a colocar no papel uma ação porque ela é bonita, mas que ele não vai dar conta de executar. Porque o bonito mesmo é a execução. Então hoje a gente tem aí lideranças discutindo a questão climática, a questão de energias mais limpas. Então as mesmas lideranças que estão discutindo isso são as mesmas lideranças que não estão fazendo o dever de casa, que é o básico. Verdade. Doutora, como é que fica a situação dos catadores de lixos, né? Porque tem gente para lá, o lixão, aqui em Floriano, eu sei que tem gente que sobrevive daquilo ali, infelizmente, né? Infelizmente. Como é que fica? Como é que você já vê a sua experiência? Eu já dei uma olhada no seu perfil, e você também tem uma experiência nessa questão de fechar lixões, mas com destinação do trabalho com a inclusão, né, com a inclusão do trabalho Olha, dessas pessoas. Até, né? Porque foi publicado o decreto hoje, um decreto da prefeitura, a respeito dessas ações nossas de encerramento do lixão, no qual eu fiquei muito satisfeita diante da gestão de ver o quanto a comissão que está à frente, quanto o prefeito, tiveram um compromisso de se preocupar com a inclusão social. Né? Então, hoje em Floriano, tem pessoas que atuam naquela área. O primeiro passo do prefeito foi justamente reunir com essas pessoas e preparar uma equipe para estar agrupando essas pessoas e formalizando uma cooperativa. Então essa comissão da prefeitura, ela se reuniu por diversas vezes com esses catadores lá na área do lixão, e hoje nós temos uma cooperativa formada com aquelas pessoas que ali estão. Aqueles que não estão hoje registrados na cooperativa têm a liberdade de entrar em qualquer momento, né, na cooperativa, mas já estão incluídos de certa forma porque foi feito um cadastro, foi feito um levantamento. Então aqui em Floriano, aqueles catadores que estavam trabalhando individualmente, no primeiro momento, eles estão sendo formalizados em uma cooperativa. Após isso, o poder público tem o objetivo de fazer um convênio com eles, no qual vai estar contratando e dando acesso para eles a diversos programas. Entre eles, a remuneração pelo serviço de triagem, que é uma coisa que poucas cidades no nosso país faz hoje, que é remunerar o serviço do catador. Então o catador vai lá, tria o material, vende esse material. Toda a receita, vamos falar nesse sentido, do catador vem dessa venda. Mas a gente sabe que com a oscilação do preço do material no mercado, muitas vezes aquele valor arrecadado, ele é insuficiente para as despesas básicas de uma cooperativa e até mesmo dos colaboradores que são os catadores, né? Então, quando a prefeitura resolve remunerar esse serviço utilizando algum parâmetro, ou o parâmetro da destinação final, ou mesmo o parâmetro que se utiliza para se pagar uma pessoa, porque aí varia de município para município, já é um complemento e uma valorização realmente da inclusão. Então aqui em Floriano hoje foi publicado o decreto que já prevê essa situação, não só da inclusão, mas como a remuneração pelo serviço de triagem prestado. Que é assim, o catador segregou o material, vai apresentar uma nota fiscal e através daquela nota o valor será pago em tonelada. Então isso já agrega. Eu acredito que a inclusão, ela é justamente você remunerar, você atribuir, né, a compensação. Além disso, essa mesma comissão, ela também já vem estudando como incluir os catadores dentro do processo da questão do grande gerador, como incluir
os catadores dentro do processo de logística reversa. É claro que a gente, dentro da empresa de consultoria, a gente traz todo um desenho para eles, mas o catador aqui em Floriano, ele é o nosso protagonista principal. Na prática, os catadores ainda vão continuar fazendo essa triagem, levando para a cooperativa, é isso? Isso. E vão ser remunerados pela cooperativa? Pela prefeitura, quando eles estiverem em convênio. Entendeu? Hoje, a gente tem um período aí de transição, né, porque o município não vai construir aterro, o município vai destinar os resíduos para um aterro privado. O aterro mais próximo aqui é em Água Branca, se não me engano, 150 km. Então a prefeitura já está com o processo de licitação para contratar o transporte à destinação final. E até o momento os catadores ainda vão estar lá naquele espaço triando fazendo a triagem. Já está em andamento também uma previsão de uma construção de uma unidade de transbordo com triagem. O que é uma unidade de transbordo? Vai ser um espaço que detém de algumas técnicas de engenharia para receber o resíduo numa área coberta, com proteção de questão de chorume, para que os catadores façam a triagem, a retirada daquele material que pode ser reciclado. E tem mais qualidade no operacional para eles. Isso, na operação. E o resíduo que ali não for para poder ser reciclado, eles destinam ele numa caçamba e essa caçamba vai para um aterro privado. Então, assim, em Floriano, dentro de um período aí breve, nós não teremos mais a disposição de resíduo em solo. E por que não se estuda? Porque Floriano é uma cidade metrópole, vamos dizer assim, em termos proporcionais aqui para toda a região. Por que não aqui ser o centro de um aterro? Na verdade, a prefeitura também recebeu recentemente, né, uma visita de empresários para que, manifestando, né, que tem interesse de se instalar aqui para poder servir para pegar os resíduos de Floriano e os demais resíduos dos municípios mais próximos. A prefeitura ela está disponível e aberta e para apoiar qualquer iniciativa privada que tenha o interesse em implementar um aterro aqui. Mas o que acontece? Eu até, tecnicamente, quando surgiu essa situação, eu falei, olha, hoje nós temos um cenário que é de disposição inadequado, e é claro que se viesse instalar um aterro aqui, é muito bem-vindo, mas as nossas ações não podem parar. Por quê? Porque aí a gente deixa de fazer o que é certo para esperar aquilo que não é concreto. E aí a gente tem a realidade ambiental, a gente tem a realidade social, e a gente tem aí um cenário que a gente não deve mais permitir. E como a gestão está comprometida em resolver esse cenário, eu acredito que, sabendo que o prefeito está transportando o resíduo a 150 km, com certeza os empresários, se instalarem aqui, o prefeito vai colocar o resíduo lá dentro. Né? Agora precisa se instalar. E a instalação de um aterro, ela precisa de vários critérios. Né? Embora exista um estudo a nível estadual que coloca Floriano como uma das regiões principais, como polo, para se ter uma CTR, né, que eles chamam Central de Tratamento de Resíduos. Então já tem esse estudo, já tem o interesse de empresários, o que falta de fato é efetivação, é os empresários chegarem e se instalarem, para que a gente possa realmente colher os frutos desse benefício ambiental, social e econômico. O momento agora é a atitude que a prefeitura está tomando, né? Essa iniciativa de coleta, parceria com aterros, não é isso? Isso. Ou seja, resolver um problema bem presente, né? Bem presente. Igual, por exemplo, é uma das responsabilidades do poder público criar a lei do grande gerador. O que é a lei do grande gerador? A lei do grande gerador, ela é uma lei federal, que é a Lei 11.445, o artigo 7. Ela foi a primeira lei que caracterizou quais são os resíduos que são de responsabilidade do poder público. Nela, ela já deixou a brecha de que o poder público não é responsável por coletar resíduo comercial e nem industrial, desde que ele estabeleça isso via decreto ou via alguma instrução. Com a Política Nacional de Resíduos de 2010, ficou ainda mais evidente essa responsabilidade. Essa divisão de responsabilidade. Essa divisão de responsabilidade. Inclusive, a lei também de 2010, ela trouxe até a responsabilidade para o cidadão. Aquele cidadão onde passa o caminhão de coleta seletiva, que ele não segrega o material, ele pode ser multado. Ou ele paga dobrado o valor da taxa de lixo.
Entendeu? Então, essa lei ela trouxe diversos mecanismos para que a gestão pública funcione dentro da área de resíduos, para que dê a viabilidade ambiental e a sustentabilidade da execução dos serviços. Né? Aí o que falta? Né? Fala assim, pô, mas tem tudo isso e o que está faltando? Muitas vezes conhecimento técnico, muitas vezes não só conhecimento, mas habilidade. Porque hoje eu tenho diversos colegas que atuam na área de resíduos, mas não têm a habilidade que eu tenho, por exemplo. Essa minha habilidade já vem de uma somatória de experiências, mas também de ter adotado um perfil técnico de solução. Então, em nenhum momento eu sigo a onda do que está acontecendo. Eu olho para dentro da minha realidade, eu vejo a dor do município, eu avalio o perfil das pessoas e dentro disso eu traço a estratégia. Então, por exemplo, para a gente ter aqui uma coleta seletiva eficiente, nós vamos trabalhar com os empresários e com as escolas. Nós vamos fazer das escolas o ponto de entrega voluntário, trabalhando diariamente para que os alunos levem material reciclável para lá, fazendo dinâmica. E dentro dos empresários a gente vai trabalhar isso para que eles reduzam a quantidade de resíduo e passam até deixar de ser caracterizado como grande gerador. Porque a partir do momento que as empresas começarem a separar todos os resíduos com característica de serem resíduos secos e deixar para aí somente o resíduo do banheiro, ou o resíduo ali da cozinha, vamos dizer, não tem algum local que gera, né, alimentos, essas coisas, que é aqueles sacos de carne com sangue, que é papel toalha com sangue. Então, assim, quando você para olhar a particularidade do resíduo, é uma quantidade muito pequena, que vira rejeito. Então, eu acredito que até aqui em Floriano, quando os empresários abraçarem a causa, a gente vai deixar de ter um cenário muito grande de grande gerador e passa a ter todo mundo dentro de um barco só. Seria importante também as pessoas saberem qual é o limite da prefeitura, né, nessa coleta de lixo e a obrigação de cada cidadão. Tipo, a senhora citou em questão lá na reunião 200 litros, né? Como é baseado isso? É por casa, por pessoa? Como é que é feita essa mensuração? Nacionalmente, nós temos alguns parâmetros. E os municípios que implantaram a lei do grande gerador realizaram estudos que a maior parte das residências elas geram uma média de 2 sacos de lixo, aqueles sacos de 100 litros. Se extrapola nessa quantidade quando se tem algum evento. E aí eu comecei, na época de estudante, a observar isso lá em casa. Realmente, a gente tem uma constância na geração de resíduos. Né? E essa constância, ela varia conforme o perfil da gente. Por exemplo, na minha casa, quando estamos todos ao final de semana, a gente tem uma grande percentual de geração de resíduo orgânico. Quando, durante a semana, a gente já gera mais o resíduo seco. Então, ali, a gente começa a mensurar qual que é o perfil e o volume. Então, nacionalmente, a gente tem como padrão, mas isso pode variar dependendo do estudo. Igual, por exemplo, aqui em Floriano, nós começamos já a fazer o diagnóstico do grande gerador. Então, nós saímos atrás do caminhão da coleta, fotografando todo mundo que tinha mais de 2 sacos. Só que não era comum ter saco. Aqui se tem latão, se tem outros tipos de acondicionamento que não são sacos, mas que nos dão a visibilidade de que se gera mais de 200 litros. Entendeu? Então, é através desse trabalho de campo que a gente avalia o percentual. Aí a gente faz por amostragem. Então, onde a gente vê que tem muita geração e depois a gente vê qual que é o perfil padrão do que está comum entre o cidadão. Então, quando se pega para olhar, dá aproximadamente entre 2 a 3 sacos de 100 litros. Aí isso se adotou nacionalmente e aí, para se implementar a lei, todo mundo pega esse parâmetro. Mas igual lá em Brasília, a gente teve a implementação da lei do grande gerador por fases. Tinha geradores acima de 1.000 litros, geradores acima de 2.000 litros, geradores acima de 500 litros e geradores acima de 200 litros. E aí a lei ela foi implantada de forma escalonada, adotando esse perfil. E quem estava lá nos de 200 litros e 500 litros, quando começou a separar o resíduo dele, caiu, deixou de ser grande gerador. Entendi. Entendeu? Porque quando o resíduo, por volume, às vezes é muito mais plástico reciclável do que peso. Entendeu? Então, esse parâmetro de 200 litros é por causa do volume do resíduo. E aí, se vocês começam a observar, quando vocês passarem na frente das residências, a quantidade de lixo que tem nas lixeiras. E tenta observar se cabe ou não dentro de 2 sacos de lixo. O que dá para entender se você consumir acima de 300 litros, né?
o município não tem direito de Não, colher, mas isso se aplica apenas a resíduos comerciais. Do cidadão, o poder público é responsável. O responsável é o cidadão. Pela lei, o poder público é responsável. Se se na minha casa eu gerar 5 sacos de 100 litros, né, 500 litros, eu que coleto. Pronto, então é diferenciado o tratamento do cidadão Isso, pelo do comercial. Pela legislação que nós temos o comercial hoje, é qualquer quantidade? acima de 200 Acima litros. de 200. 200 litros. Tá. Que é o padrão nacional. Aqui em Floriano ainda não foi determinado nada. Tá. Você falou que esse decreto está sendo publicado agora. Foi um decreto. Tá? Como é que tem se tratado em relação ao lixo hospitalar? Nós temos aqui na cidade de Floriano uma grande quantidade de clínicas, né, hospitais. Como é que está sendo tratada a questão do lixo hospitalar? O resíduo hospitalar em Floriano, ele está tendo a destinação adequada. Existe hoje uma empresa que coleta em todas as repartições públicas, porque é importante dizer também que o poder público ele é responsável pelo resíduo de serviço de saúde gerado nos estabelecimentos da sua responsabilidade, ou seja, os resíduos gerados nas suas unidades básicas. Então, hoje, para os resíduos que são gerados na prefeitura ou naquelas que são de responsabilidade da prefeitura, é feita uma coleta conforme a programação e a geração por uma empresa privada que atesta a destinação final. Porém, sabemos que existem outros locais que geram resíduos com características de resíduo de serviço de saúde. Clínicas odontológicas, clínicas de estética, PET. Então, tudo isso gera resíduo que tem característica de ser resíduo de serviço de saúde. Esses locais, todos eles, quando vão tirar a licença ambiental, precisam apresentar o contrato e a comprovação da destinação final. O que não estava acontecendo em Floriano e agora a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo? Ela está fazendo um rastreamento, um mapeamento de todas as clínicas e vai ter em breve uma instrução normativa que vai diminuir o tempo de apresentação da documentação. Vou citar aqui, por exemplo, se eles apresentam de ano em ano, eles vão começar a apresentar a cada 4 meses. E isso com a ajuda de um sistema que até a nossa empresa vai estar auxiliando a prefeitura nisso. A gente vai estar cedendo um sistema para facilitar esse controle e essa gestão de quando que deve apresentar ou não, porque aí já vai uma notificação de forma automática, tanto para o gerador quanto para o técnico fiscal, para estar cobrando essa documentação. É justamente aumentar o processo de fiscalização. Mas em relação, no cenário, em relação a resíduo de serviço de saúde, Floriano está muito bem respaldado dentro das técnicas, está fazendo muito bem essa ação, né? A falha mesmo, ela ainda está voltada aos resíduos domiciliares. Certo. Doutora, você veio aqui dessa última vez para tratar de uma audiência pública com a promotoria pública, você falando inclusive do lado positivo, que tem o Ministério Público em fiscalizar, em acompanhar toda a situação. Como é que está hoje a situação de Floriano? Houve um termo de acordo? O que aconteceu aí em relação à questão da destinação de resíduos? Floriano, assim como demais outros municípios, possui um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta em relação à disposição final de resíduos, no qual esse TAC, ele é de 2016, salvo engano, e ele pedia para que o município implementasse várias ações, a inclusão de catador, a construção de um aterro, e aí o município, nessa gestão, está realizando as ações desse TAC, no qual estas ações foram que motivaram a contratação da nossa empresa, justamente para que a gente pudesse diagnosticar o perfil do município e propor ações no qual a gestão vai assumir algo que consiga executar. Então, para não ficar mais naquela questão de estar colocando no papel responsabilidades na qual não consegue cumprir. Então, hoje, Floriano, pelas ações que foram apresentadas, porque, graças a Deus, e a equipe toda envolvida, a prefeitura, o prefeito, a comissão, nós conseguimos comprovar de forma efetiva várias ações que comprometem e demonstram que a gestão está comprometida com a eliminação do lixão. Quais são essas ações? A contratação de uma empresa para fazer coleta, transporte e destinação final para um aterro privado, a contratação de uma empresa para fazer a construção do transbordo, que a licitação está acontecendo hoje, ou estava acontecendo hoje pela manhã. Então, assim, logo terá uma empresa que vai construir o espaço para que os catadores tenham um local
digno para fazer a triagem, o resíduo vai ser recepcionado numa área adequada. Nós temos também aquisição de EPIs, aquisição de equipamentos para aqueles catadores que estão lá na área do lixão, tudo isso em processo de licitação. Então essas ações, elas comprovam a mudança, né, e a responsabilidade do poder público nesse momento para mudar esse paradigma. Certo. Então nós estamos nesse processo ainda de transição. Nós estamos no processo de transição, porque o que acontece também no poder público, e foi uma das coisas que eu pautei na nossa reunião hoje como promotor, é que qualquer ação no poder público ela precisa ser planejada, né? Diferentemente da iniciativa privada, a gente não consegue executar uma ação em 24 horas. Sim. Então, por exemplo, quando eu falo de uma licitação, de uma contratação de coleta, transporte e destinação final, internamente eu tenho primeiro a provocação da secretaria responsável, depois a elaboração do termo de referência, depois a cotação, depois a abertura do processo de licitação, depois o trâmite interno que passa por 4 departamentos, até chegar na fase que está hoje. Então isso tudo envolve tempo e pessoas. E aí você imagina que essas pessoas nesses departamentos, elas não cuidam só de um departamento, elas cuidam da gestão e fazem isso para a prefeitura como um todo. A área da saúde, a área da educação, a área da limpeza, a área da administração. Então, assim, essa mesma pessoal que faz o termo de referência, esse mesmo pessoal que faz o edital da licitação, esse mesmo pessoal que faz de todo mundo. Então a gente não consegue fazer essa mudança de um dia para a noite. Agora é importante saber que a energia e a dedicação dos atores envolvidos, e aí no qual o Floriano teve destaque, que foi a criação de uma comissão via instrução, na verdade, normativa, ou seja, o prefeito chamou algumas secretarias afins e falou assim, a partir de hoje vocês são responsáveis por realizar essas ações e acompanhar e passar o feedback do andamento delas. Então isso deu um diferencial, porque não tem como ficar o joga para lá, joga para cá. A ação ela é executada, né? Depois disso o prefeito fez o decreto, ou seja, não só respaldando a comissão, como incluindo outras secretarias que até então não estavam por instrução normativa, para poder também fazerem parte. Depois disso, com o nosso diagnóstico, o prefeito já colocou no decreto algumas ações que são extremamente importantes, a inclusão dos catadores, a remuneração dos catadores, o controle de acesso na área, porque até então aquela área, hoje não existe nenhum controle, qualquer um chega lá e joga qualquer coisa. Então, a partir de um determinado momento, já vai ter o controle dessa área. A questão de realocar pessoas para ficarem na fiscalização, porque ali você não tinha uma fiscalização. A partir de um determinado momento, a gente já vai ter a fiscalização. Então, tudo isso pega tempo, recurso. E uma outra coisa também, o poder público financeiramente, ele só pode executar dentro de um ano aquilo que ele aprovou em dotação orçamentária no ano anterior. Então hoje nós estamos fazendo algumas ações que não estavam nem previstas, mas que foram realizadas graças à ação em conjunto de todas as esferas internas do poder público, para que realmente a gente venha cumprir com a nossa responsabilidade. Aí eu falo nossa, porque agora nós fazemos como empresa parte dessa equipe, né? Não só como profissionais, mas como cidadão. Até porque é importante na sua fala, né, como aqui no município não havia essa preocupação de todas as secretarias, porque a gente sabe que a questão dos resíduos sólidos é bem mais complexo, envolve muitas questões, saúde, ambiental, infraestrutura, então é importante para o município que várias estão envolvidas. A ação social nessa ação nossa com os catadores, ela é primordial. Uhum. A Secretaria de Meio Ambiente, embora a secretária seja presidente da comissão, mas ela não consegue ir lá e fazer o cadastro único. Muita gente acha que é só uma questão de Secretaria de Meio Ambiente. Não, é saúde, educação, infraestrutura, tudo. A questão operacional. Exatamente. A questão operacional na infraestrutura, para a gente poder fazer a fiscalização dos grandes geradores, né? A fiscalização não, a identificação, na verdade, a gente precisou saber quantos caminhões tinha, saber onde que estava a rota, entendeu? Tirar a fiscal de um lado. Então, assim, só quando a gente começa a implantar as ações, e aí a importância de você organizar um grupo de trabalho, uma comissão, é que você coloca todo mundo junto. É um problema que transcende praticamente todas as secretarias. Você não resolve problema de resíduos sem envolver todo mundo numa prefeitura. E aí a gente ainda foge um pouquinho, porque agora já entrou para o grupo a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Finanças. Por quê? Porque fazer o certo se custa.
Destinar o resíduo adequadamente sempre vai ter que passar pelo custo, né? Então, o secretário de Finanças, o secretário de Planejamento, ou o secretário de Administração, porque vários municípios têm essa mudança, né? Social. Tem que estar junto. Tem que entender que para destinar o resíduo para uma empresa corretamente, aquele preço vai ser diferenciado. Tem que entender que dentro lá da LOA lá vai ter que ter o planejamento da destinação correta, às vezes de uma assessoria na área de resíduos, entendeu? Porque isso também, um dos principais problemas hoje que os municípios enfrentam é a falta de capacidade técnica operacional interna. Então, às vezes, você tem bons profissionais que não têm experiência de saber como lidar com aquela problemática. Igual, por exemplo, vai se implantar a lei de grande gerador, ele vai lá e faz a instrução normativa e implanta, sem avaliar se aquele município, por exemplo, Floriano hoje não tem empresa para fazer coleta, transporte e não tem aterro. Como é que nós vamos implantar uma lei de grande gerador aqui? É inviável nesse momento. Nós precisamos criar uma estrutura para isso, ou mudar a nossa forma de olhar o grande gerador, fazer com que os empresários deixem de ser grandes geradores e passam a diminuir a quantidade de seu resíduo fazendo o serviço de casa, entendeu? Então, assim, mas isso só é possível quando você tem um grupo envolvido, igual hoje a prefeitura já tem, que é a questão da comissão, e eles têm apoio técnico, que no caso é o nosso, né? Que graças a Deus a gente não só tem a experiência, mas ama o que faz, né? Eu fico feliz por isso, porque essa mensagem não passa não só para as empresas, né? Para todo cidadão de Floriano e região, que é, claro, uma reeducação. E para todos os envolvidos na área pública, né? Porque ela está dando aqui a lição de que todos os envolvidos na área pública, né? Ela está passando essa mensagem para cada um, por exemplo, Secretaria de Educação, de Saúde, se responsabilizam pela situação, né? Realmente interessante. A Secretaria de Educação, ela tem que passar a olhar para a gestão de resíduos, para a gestão de meio ambiente, não como um evento pontual, como um projeto pedagógico ali de um momento. Ela tem que passar, assim como a matemática é essencial na nossa vida, como saber da nossa história é importante na nossa vida, né? É um trabalho continuado. Por que a gente não traz a realidade da educação? Por que a gente não forma cidadãos com responsabilidade? Eu lembro que uma das vezes, quando eu ia dar entrevista, as pessoas tinham muito receio, assim, da minha responsabilidade em falar da responsabilidade do cidadão. Porque olha o que acontece na parte operacional. O cidadão me joga lixo na rua. Não é falta de orientação, gente, porque aonde nós vamos, tem alguém falando, na TV Globo nos últimos 5 anos se fala muito da coleta seletiva. Então, assim, quando você abre o Instagram, você vê as lixeirinhas. É mais, né? Então, assim, você tem hoje várias fontes de informação que falam para você não jogar lixo no chão. Por que você joga? Aí, isso não é educação ambiental, isso é falta de educação. Tem algum município no nosso país que, se eu não me recordo, chega a multar o cidadão que joga lixo no chão? Tem vários municípios que têm a lei, né? Mas na prática, essa lei, assim, eu ainda não vi nenhum cidadão sendo multado, assim, eu particularmente olhar e falar assim, opa, foi multado aqui, sabe? Eu ainda não... Mas existe essa situação. Mas o que eu quero dizer é que é falta de educação. Aí uma outra coisa, eu falo assim, Márcia, como que você inibe, então, essa falta de educação? Com boas ações. Igual, por exemplo, se você sai espalhando um outdoor numa cidade, com uma figura, vou usar até o símbolo do meu time do coração, de um porco, jogando lá o coisa de assim, você é um ou não? Eu tenho certeza que na hora que o cidadão vê essa imagem, o cérebro dele já vai dar um choque. É verdade. Ele vai parar e vai pensar, será que alguém vai ver se eu estou sendo igual ao porco ou não? Então a comunicação. Hoje a gente fala muito pouco da responsabilidade. Não tem outro nome para quem joga o lixo no chão. Verdade. É isso mesmo. Não tem, a gente fica enfeitando, sabe? A gente fica romantizando a falta de educação, Não a falta agredir, de responsabilidade. A gente tem medo de dizer a verdade. Olha um outro exemplo que o poder público ele tem um gasto, e isso eu lembro quando eu fui diretora operacional em Aparecida de Goiânia, da limpeza urbana lá, da diretoria de resíduos, e eu tive a graça e a bênção de ser diretora operacional de Brasília das 31 cidades. Então eu cuidava de todos os serviços de Brasília. Distrito Federal? Do Distrito Federal. Certo. Então eu era diretora operacional de todos os serviços. Eu tinha uma equipe de 600 pessoas e fiscalizava outras 5.000. Então, assim, para mim isso foi uma bênção, porque foi a maior experiência profissional, a maior experiência de emoções e de responsabilidade também, não só com o que eu fazia, mas com o que eu entregava ao cidadão.
Muito bom. Então, dentro disso... Que experiência, hein? Não, e eu participei também... No coração lá. Né? E eu participei também do fechamento do maior lixão da América Latina, o segundo maior do mundo, que era o lixão da Estrutural de Brasília. Então, nós tínhamos ali dentro do lixão 4.000 pessoas trabalhando diariamente. E aí eu tive a satisfação de liderar a equipe na parte operacional, de que comandava a operação não só do lixão, mas das outras vertentes dos serviços de limpeza urbana do GDF. Mas o que acontece? Eu percebia que nós tínhamos um alto custo para limpeza urbana de pontos de descarte clandestino. Gente, o cidadão tem o disque entulho disponível. Na época lá a gente tinha um serviço de coleta de entulho, um serviço de coleta de volumoso. Geralmente as prefeituras têm isso. Nós tínhamos esse serviço disponibilizado para o cidadão. Nós realizávamos a cada 15 dias ou mensalmente uma limpeza chamada Cidade Limpa. A gente fazia um mutirão nessa cidade para limpar todos os lotes vazios. Nós tínhamos a coleta que ou acontecia diariamente ou acontecia 3 vezes na semana naquela região, naquele bairro. E o cidadão me colocava o lixo fora do horário, ou me colocava o lixo em lugares que estavam limpos. Aí não tem outro nome. Aí eu via as lideranças chamando que o prefeito não limpa. E aí quando me chamavam para dar entrevista, para justificar por que aquele local estava sujo, eu olhava para minha assessoria e falava, eu não posso dizer que aquilo ali é responsabilidade do cidadão. Eu não posso dizer que ele que está sendo porco. Porque não tem outro nome. Se você é capaz de pegar... Você dizia? Rapaz, eu segurava. Tava voltando, ficava na volta. Porque além disso, doutora, tem o pessoal que faz o descarte do lixo sem noção, né? Assim, eu já vi as pessoas colocando sofá, vaso sanitário, ventilador. É ventilador. Não, e gente, isso na época da dengue, isso vira uma manifestação, uma proliferação desses vetores que é sem precedência. Então, assim, nós tínhamos que aí eu sempre segurava, mas era engraçado porque o nosso secretário de comunicação, e eu ainda estava muito crua, né? Eu era muito para frente, muito nova, com muita energia, e aí ele via, Márcia, olha a postura, Márcia, sabe? Porque a minha vontade era falar assim, é um cidadão que está ali. Mas um dia, teve um local lá em Aparecida de Goiânia, que nós deixamos de limpar uma semana, para virar aquela... Eu só falei que era responsabilidade do cidadão, porque era ele que estava indo lá jogar, não era o prefeito. Isso eu consegui falar na mídia, entendeu? E aí eu observei que diminuíram a quantidade de resíduos aqui. Porque quem joga lixo no chão não é o prefeito. O prefeito, se ele rodar a cidade, todo dia não vai fazer mais nada, só jogando lixo no chão. Mas essa é uma imagem que a gente vê comumente, tá ali a lixeira, né, o entulho, e o pessoal joga do lado no chão, mas não coloca lá dentro. E os vizinhos que varrem a calçada e joga pra dentro da boca de lobo, gente? É demais. Aí vem enxurrada em top, a culpa é do prefeito. Tem gente que não limpa. Não tem santo. E isso, detalhe. Gilberto já pegou muito essa culpa aqui. Não limpa. Você já foi prefeito, ele sabe. Como é que é a situação pessoal? Pra que vocês estão lembrando isso aí? Quantas vezes você vai jogar dentro da boca de lobo? Nenhuma. É verdade, é verdade. Entendeu? Então a senhorinha lá vai varrendo e vai e joga. Essa é responsabilidade do cidadão. O cidadão ele tem que entender que cada ação tem uma reação, com certeza. Teve uma campanha em uma época aí, doutora, que começou a se chamar essa persona de Sugismundo. Não foi? A nível até nacional. Uma história, olha, você vai ser o Sugismundo, você vai ser conhecido daqui para frente como Sugismundo. Eu não sei se é porque eu sou mais velho que vocês, mas teve essa história de Sugismundo e eu acho que pegou aí uma época, viu? Pegou, porque as pessoas não queriam ser chamadas de o Sugismundo do bairro, né? Então vamos voltar a fazer essa campanha, né? Para ver se a gente diminui alguns impactos. Dá para a reflexão na mensagem dela, né? Que é muito da consciência de cada um. Se conscientizar na sua casa, educar seus filhos, educar seus vizinhos, é o exemplo. É começar a fazer. Ah, mas eu não fiz ontem. Começa a fazer hoje.
Não importa, faz passa uma regular do que tu já fez de errado, deixou de ser um pouquinho lá do Palmeiras, vamos começar, não é porque seja palmeirense não, mas vamos puxar a linha da educação. Não, eu sou palmeirense, mas eu procuro fazer tudo direitinho. Só me confundo ali quando tem o verde, o amarelo, o azul, mas eu coloco sempre no verde, porque aí eu já sei que é reciclável, vai tudo pra lá. Gilberto, o que eu vejo é que o município está preocupado em reeducar e também já está, eu acredito, não na frente, né? Está buscando acompanhar a melhorar, né? Essa parte do meio ambiente, isso é muito importante. Avançar, né? Avançar. Olha, você sentiu o jeito que o Floriano está indo, ele vai ser exemplo para o Estado. A forma com a qual a gestão está trabalhando, o que foi colocado no papel, o que está sendo executado, vai ser exemplo para o Estado. Porque quando a gente parte para analisar tecnicamente, a nível de Estado, o que estão sendo realizados, o que está sendo feito ali na prática, a valorização, a estruturação, Floriano, nesses últimos 60 dias, ele teve um giro de 360. Graças, aí a gente tem que falar, o apoio do Ministério Público, porque toda vez que o Ministério Público faz essa chamada de atenção em relação à responsabilidade, ele acaba despertando, eu vou falar assim, o compromisso que a gestão tem. Então, o trabalho que o Floriano está fazendo, através dessa provocação do Ministério Público, que foi muito bem feita, e eu sei que ele está fazendo em vários outros municípios, e tem até que parabenizar, porque é através dessa ação do Ministério Público que a gente vai ter uma mudança aí de cenário, que a gente vai ter a atribuição das responsabilidades, que a gente vai ter execução de ação, entendeu? Alguém tem que cobrar. Tá. Sim, doutora, é que já estamos bem perto aí da nossa hora, né? Mas eu queria saber, aqui no Nordeste, a sua empresa é lá de Aparecida de Goiás, Aparecida de Goiânia, né? Não, a minha empresa é de Goiânia. Ah, é de Goiânia. Eu trabalhei em Aparecida de Goiânia e também em Brasília. Tá, mas você mesmo assediada em Goiânia? Goiânia, tá, sua empresa é de lá. Tal. E aqui no Nordeste, você tem alguma outra iniciativa nesse sentido de estar buscando uma empresa que possa estar dando toda essa assessoria para o município? Bom, para a questão de implantação de uma filial ainda não pretendemos, mas a gente, como consultoria, a gente já está sendo provocado para atender algumas cidades no Pará, e amanhã mesmo, por exemplo, eu vou estar indo para o Maranhão, justamente para estar avaliando também um case de fechamento de lixão. Mas nós já atuamos em São Paulo, no Mato Grosso e no Goiás. No Goiás a gente tem várias cidades, mas aí eu falei assim, vamos buscar outros horizontes, vamos levar a experiência que nós temos em relação à gestão de resíduos. E a gente sabe que aqui no Nordeste a gente tem uma carência não só dessa questão da solução, né, mas de profissionais habilitados com a possibilidade de mapear, de respaldar a gestão. Então eu vejo às vezes que tem muita prefeitura que até tem vontade de fazer, mas não sabe como. E aí aparecem aquelas soluções que custam muito, aquelas soluções que os valores são altíssimos e não resolve o problema, né? Então isso inviabiliza. Então a consultoria também serve para essa minimização do custo, né? Aqui em Floriano nós temos o objetivo de... A gente também está criando um instituto. Nós somos, além de eu atuar nessa área de mentoria e assessoria para fechamento de lixões e elaboração de projetos, nós temos a certificação. Nós somos a primeira empresa a nível nacional a criar um selo verde na área de resíduos. Ou seja, a gente mapeia todos os resíduos gerados nos empreendimentos privados. Existe uma legislação específica de responsabilidade que o empresário deve estar enviando de informações para o governo federal. Então a gente faz todo esse trâmite de envio de informação e certifica. E aí o empresário ele ganha um selo nosso. E nesse selo, você consumidor quer saber a responsabilidade dele com o meio ambiente, você escaneia através da sua câmera de celular, você tem os indicadores ambientais dele. Então nós somos a primeira empresa a nível nacional a estar fazendo esse trabalho. E Floriano vai ser um dos locais sedes para a gente estar implementando esse projeto. A gente já está com alguns projetos de empresas em Goiás, mas nós vamos trazer também para a região do Nordeste. Pronto, que aulas. É uma aqui, aula, né? Que aulas aqui sobre. Mas eu saio assim, reconsiderando tudo que eu pensava sobre resíduos, sobre. Bacana, viu, doutora?
Vamos à nossa dinâmica aqui, final. Sim. Vamos. Vocês estão preparados? Eu acho que ela está, né? Então, Começa pelo Gilberto, né? como sempre, né? Você sempre me coloca na. Aí como que é essa É dinâmica? assim, você vai. Ó, minha letra é de engenheiro, hein, Sem gente? problema. Pior que de médico. Sem problema. Você vai colocar aqui nessa lousazinha, né? Que tem um formato de pensamento, né? E é justamente para a gente captar algumas informações bem objetivas. Ele perguntaria, doutora Márcia Rocha. Doutora Márcia Rocha, coloque aqui uma resposta no sentido, na área ambiental, uma inspiração, algo que dentro da área ambiental foi fonte de ensinamento para você, por exemplo, que através dessa fonte de inspiração, você hoje está capacitada para lidar com esse... Eu escrevo aqui ou eu digo? Não, você vai escrever aqui. São 3 respostas, tá? Uma da minha pergunta, a segunda do Henrique e depois da Fernanda. Então, uma fonte de inspiração, algo que lhe trouxe assim, na sua mente, poxa, hoje eu estou capacitado porque eu me inspirei. Uma das fontes de minha inspiração foi justamente isso aqui, tá? Pode ser alguma coisa. Já respondeu. Pronto. Então, a gente até dá um tempo, porque depois das perguntas, isso aí você vai dizer depois. Depois das perguntas, a gente vai falar dos nossos parceiros aqui, né, Henrique? Então vamos lá. Qual a sua pergunta? Ela falou de amor, e o que é que faz a Márcia Rocha dar continuidade a esse trabalho, que eu vejo muita resistência, porque por conta da cultura mesmo, né? O que faz te levantar para incentivar ali constantemente essas pessoas, empresas, municípios, até dar exemplo para o país, né? Envolvimento de Exatamente. todos, né? Engajamento de todos. Sim. Né? Então, realmente. E a pergunta da Fernanda? Eu acredito que quando eu recebi sobre a vinda da doutora Márcia, né, lendo todo o seu perfil acadêmico e toda a sua história de trabalho, as cidades, os estados que a doutora já visitou, mas um sonho, algo que a doutora ainda tem aquele desejo de realizar e com certeza vai realizar. Arrasou aí. Adoro. Vamos falar aí das nossas parcerias, né? Pensar soluções, IBM Consultoria, CDL, né? CDL, nossa grande instituição aí dos lojistas locais aqui da cidade de Floriano. Temos também aqui, você falou do TIM aí, né? Da Pensar, Sim. né? Mas aí Maranata. Pronto. Lojas Vamos aí Maranata. com o nosso Marco, que é goiano, hein? Sim. Olha a coincidência. Verdade. Maranata, você conhece lá, né? Conheço. Pronto, você conhece o grupo Maranata. Acervo lá. 23, um portal de notícias de Pix que está dando apoio para a gente também, né? Pronto, e o Alisson Rodrigues, que é consultor, que é gente muito bacana. Empreendedor que chegou de Teresina para Floriano e está somando muito ali no grupo Jorge Batista para o município. Com É um certeza. visionário. Rapaz, a Maurine Miranda já esteve com a gente aqui, inclusive Sim. fazendo sucesso aí os cortes e a entrevista da Maurine. Ficou Muitos muito feedback maravilhoso, né? bacana. E é isso aí, o que a gente pede para vocês seguirem o nosso canal, né, Leadercast, e também possa curtir lá, comentar, interagir, porque a gente vai estar sempre buscando, né, Fernanda, líderes para estar compartilhando esse grande conhecimento de hoje, que para mim... Exatamente, é um projeto belíssimo, trazer líderes florianenses, também aqui da... Forasteiros. Vamos falar de forasteiros, mas deixa eu falar bem aqui uma coisa. Você falou tanto aí, eu estava percebendo, eu lembrei da Maranata, lembrei do Marcos, e eu perguntei para ele, rapaz, você não perdeu esse seu porteira, você não perdeu o porteira lá do Goiás. E eu estava percebendo, você não tem o sotaque lá. Não, mas na verdade é porque eu sou nordestina, né? Eu sou maranhense e eu sou filha de piauiense e de cearense. Então eu tenho meu pezinho aqui no Nordeste também. Tá bom. Inclusive, Tá certo. eu fui convidada para poder avaliar o lixão da cidade onde eu nasci. Qual? Codó, no Maranhão. Codó, Maranhão. Pronto. Depois de... Tem 27 anos que eu saí de lá. Uhum. Saí criança, né, para a região centro-oeste.
E agora eu estou tendo a oportunidade de voltar para contribuir com o meu conhecimento Bacana. profissional para o desenvolvimento da cidade. Isso é uma realização bem interessante. É muito bom. Vamos lá para as respostas? Vamos lá, as respostas, deixa eu ver aqui. A inspiração para pensar em todos os problemas ambientais, todos não, né? Para pensar nos problemas ambientais. Olha aí, colocou Turim, na Itália. Essa questão da minha ida para Turim, ela foi crucial para que eu pudesse visualizar a gestão de resíduos de forma diferenciada. Eu fui a Turim bem no início da minha carreira profissional, há 10 anos atrás, e com isso eu tive a oportunidade de visualizar soluções e de ter a certeza que tecnicamente eu era a única pessoa capaz de mudar qualquer cenário. Então, quando eu voltei para o Brasil, atuar na parte pública, eu sabia que as dificuldades eu iria ter, mas que toda a ação ela dependia da minha reação a ela. E aí eu passei a ser uma profissional inconformada com não. Tanto é que a minha próxima resposta ela vem baseada nisso. Eu não me conformo com o não, o impossível, o que não dá para fazer. Tudo dá para ser feito, desde que eu mude a forma com a qual eu olho para ele. E aí, profissionalmente, ao longo dos anos, eu venho treinando o meu olhar para que eu possa ter uma visão diferente daquela que todo mundo visualiza. Por isso que, mesmo sendo engenheira, eu tenho especialização na área de direito, mesmo sendo engenheira, eu estudo PNL, neurolinguística, neurociência. Por quê? Porque a gente precisa entender como se comporta o outro lado e treinar o nosso cérebro. Então, eu acredito que Turim abriu as portas para que eu tivesse esse despertar. Até então, eu lembro que quando eu assumi a gestão de Aparecida de Goiânia, o primeiro desafio era implantar a coleta seletiva. E eu cheguei na universidade, eu já era formada e já tinha uma especialização e estava fazendo engenharia. Eu perguntei para o meu professor da área, como que eu implantava um projeto de coleta seletiva? Vixe, você vai implantar um projeto de coleta seletiva, não funciona, ali é difícil demais, não sei, o cara me botou tão para baixo que eu olhei para ele e falei assim, cara, agora eu vou implantar só para mostrar para ele que eu dou conta de fazer. E fiz isso. E por incrível que pareça, durante o meu período de engenharia, os meus professores da área de resíduos, se eu chegava atrasada, eles colocavam falta. Entendeu? Dificultaram a vida, porque sabiam que a minha vontade, que na época eu já era diretora e já dava muita entrevista, já aparecia muito. Então tinha uma dificuldade de... Parece que as pessoas querem aceitar o caos. Mas eu acredito sempre assim, tem um lado bom aí, né, Gilberto? Porque essa né? resistência dele se tornou a grande profissional que ela é hoje. Foi. Não, para mim foi crucial. Então, assim, quando eu vejo que não, assim, eu amo ir para um lugar que está na situação igual o Floriano, que tem que fazer tudo, porque aí você planeja e aí você, na execução, você vai mudando, você vai adequando e as coisas vão acontecendo. E não existe a receita de bolo, aquele negocinho de que você já vem com ele pronto, para mim não serve. Então, Turim, eu vejo que foi esse divisor de água para mim. Muito bem. Segunda pergunta, sua, Henrique. É o que impulsiona ela, né, de dar continuidade a esse trabalho com tanta resistência. E ela falou que tem a ligação com a ligação. Exatamente, esse desafio impossível, né? Esse desafio, essa questão de que é impossível. Qual é a resposta? Desafio. A gestão de resíduo ela é desafiadora. Você nunca tem um cenário igual ao outro. Você nunca consegue implementar a gestão igual ao outro. Você nunca tem os mesmos atores envolvidos. Ou o prefeito é difícil de você lidar, ou a equipe do prefeito é difícil de você lidar, ou os catadores é mais difícil de você lidar, ou você não tem mão de obra suficiente, ou você não tem recurso, ou você tem uma população que toda hora quer o caminhão na porta da casa dela e está reclamando. Então, assim, você tem diversos fatores que faz com que aquilo não ande. Então, assim, aquele cenário de impossível, aquele cenário do não, ele é o que mais me motiva. Você colocou aqui, o que me impulsiona é o desafio, o impossível aos olhos de quem não lida com a gestão. Tá certo. Esse é um grande desafio. O impossível. O impossível. E a resposta da Fernanda... Pois é, eu tratei e assim, perguntei sobre os sonhos, que ela já fez muita coisa, realizou muita coisa, andou por vários lugares, né, fez vários projetos, então ela colocou que é fechar 1000 lixões e transformar 1000 cidades. Isso. E já em seguida ele pergunta assim, teve alguma cidade assim que a senhora foi lá, implementou um projeto e um tempo a senhora viu que deu resultado, que deu frutos lá naquele lugar? A gente está em fase ainda de implementação.
Mas tem uma cidade que ela mexe com o meu coração, porque ela foi a primeira cidade. E quando eu cheguei para falar com o prefeito sobre qual era a minha proposta como engenheira, como profissional, para solucionar a problemática do lixão, ele não se preocupou em saber se já estava implantado, ele não se preocupou em qual seria a reação do Ministério Público, ele confiou. Então, eu confesso assim que a cidade de Paraúna, no Goiás, ela tem um cantinho especial devido à forma com a qual o prefeito de Paraúna, que hoje está no segundo mandato, o prefeito Paulinho, lidou com a questão. Porque quando eu cheguei para ele, falei assim, prefeito, vamos implantar aqui um transbordo. No nosso estado nem se falava de transbordo. Não se visualizava o transbordo como uma solução para os pequenos municípios. Transbordo é justamente levar o lixo para um outro local. Só que aí você tem que fazer um projeto de engenharia que adeque aquele resíduo temporariamente de forma mais segura, de forma mais ambiental e com a inclusão de cooperativas, né, de catadores. E lá em Goiás a gente não tinha esse diálogo, nem a própria Secretaria Estadual não sabia como era a funcionalidade de um transbordo. E aí eu vinha de Brasília com a experiência de operação de transbordo, e eu já tinha visitado diversas estações de transbordo em Curitiba e também em São Paulo. Mas o modelo que a gente propôs, ele foge um pouco desses modelos que tinham lá, porque ele era uma coisa muito específica da demanda de Paraúna. É como você falou, não é uma receita de bolo. E aí o prefeito, ele não se importou. Ele só virou para mim e falou assim, agora eu quero que você me leve nos lixões que te inspiraram a ter essa ideia. E eu olhei assim para ele e falei assim, gente, eu levo ou não levo esse prefeito aonde eu andei? Porque foi umas bibocas, foi uns lugares em meio... Que ele, depois que foi comigo, ele falou assim, rapaz, tem que tirar o chapéu, porque você tirou essa ideia daqui. Mas é uma cidade que, pelo desafio, pela audácia, né, pelo comprometimento do prefeito em acolher a ideia e até hoje está implantando conforme as orientações da nossa empresa, é uma cidade pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Paraúna de Goiás. Eu tenho um carinho muito grande, não só pela gestão e por todos os colegas que contribuíram e contribuem com esse trabalho, mas especialmente pelo prefeito, porque hoje o estado de Goiás adotou como método o transbordo. As duas empresas de aterro privado que existe no estado faz o transbordo graças a essa iniciativa. Então eu acredito que se Paraúna não tivesse adotado essa ideia, não tivesse feito eu aparecer para ter esse discurso, nós estaríamos num cenário ainda mais caótico do que nós estamos hoje. Legal. Doutora, só para falar desse sonho, só para complementar aqui, sonho de fechar 1000 lixões. Isso. De 0 a 100, está em quanto aí? Não, hoje nós estamos aí com 15. 15. Porque não, eu estou falando em percentual. De quantidade, percentual, né? É isso, de 15%. 15%. Então, seu sonho ainda falta 85%. Ainda falta 85%. Mas é por isso que eu estou caminhando aqui para o Nordeste. Tá. Porque a gente tem que andar aonde as pessoas querem resolver o problema. E eu vejo que aqui na região existe muito mais cidades que querem resolver o problema de fato, assim como o prefeito de Floriano, do que outros que querem fazer de conta. Porque também tem essa diferença. Quando eu falo da mudança, que eu coloquei, né, mudança de 1000 cidades, é justamente a gente fazer o que Floriano vai fazer. Nunca mais Floriano vai ser a mesma na área de resíduos quando a gente concluir o nosso trabalho. Porque realmente há uma transformação, há uma mudança na essência não só da gestão, mas como da população, quando começar a ver que não vai voltar para trás aquele cenário, entendeu? Os empresários que vão entender que a participação, a colaboração, ela é essencial para a manutenção até mesmo da parte econômica do município, não só a questão ambiental. Muito bem. Rapaz, a gente que poderia estar continuando aqui muito tempo, a doutora tem que viajar, né? Se a gente não se atentar, mas é assim. Quero agradecer pela oportunidade, doutora, de ter tido esse contato e agradecer pela sua gentileza de ter separado aí um tempinho para conversar com a gente aqui. Muito feliz de ter aceitado o convite, né? Eu não imaginava, né, de trazer tanto conhecimento para hoje. E eu estou muito rico hoje, depois desse momento, muito conhecimento, né, Fernanda? Muito conhecimento, como o Gilberto falou aqui em off, né? Eu sou aluna de Biologia pelo Instituto Federal, então para mim foi uma aula.
Você devia levar ela lá para a faculdade, né? Pois é. Haverá oportunidades. Estou à disposição. Com Eu certeza. acredito que o conhecimento ele só é válido se a gente poder compartilhar ele. Verdade, Então eu verdade. tenho uma maior satisfação de compartilhar como eu visualizo a gestão, como eu gosto de transformar a gestão e como eu tenho um amor por essa área profissional que eu atuo. Muito bem. Tá certo, tá aí, recado dado. Finalizamos aqui com a doutora Márcia Rocha. Eu vejo uma meta dela aí, Gilberto, só para te cortando, uma meta de 1000, né? 1000. Vai lá e brilha que vai dar tudo certo, viu? Vamos torcer. Se joga e se permite. Se Até a joga e se próxima, permite. abraço. Um abraço.